Olha, eu vou ser bem sincero com você. O livro de Enoque provavelmente é um dos assuntos mais polêmicos quando a gente fala de Bíblia. Sabe aquele tipo de assunto, galera, que todo mundo tem opinião, mas poucos realmente pararam para estudar sobre o que está falando? Então, é exatamente isso. E, cara, a internet tá cheia de gente falando que esse livro foi escondido pela igreja, que revela segredos proibidos sobre anjos caídos, gigantes e sobre o fim dos... Mas, cara, será que é realmente isso? Será que tem alguma conspiração realmente rolando? Ou será que existe uma explicação, né, bem mais simples e honesta para esse livro não estar na Bíblia? Cara, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Caleb e você está no meu canal. Bom, para a gente entender, a gente precisa começar com quem foi Enoque. E olha, a Bíblia fala muito pouco dele, tipo, realmente bem pouco. Em Gênesis capítulo 5, você tem ali basicamente isso. Enoque viveu 365 anos, andou com Deus, num belo dia sumiu e morreu? Não. Deus simplesmente o levou. Pronto, acabou. É isso o que literalmente a Bíblia canônica nos conta. Pensa comigo, cara. Você tem um cara que andou com Deus de um jeito tão íntimo que nem precisou passar pela morte. É tipo aquela história que deixa com mais perguntas do que respostas. Exatamente aí que mora o perigo, porque quando a Bíblia deixa lacunas, a imaginação humana, a imaginação humana não deixa essas lacunas vazias, né, por muito tempo. Então, o livro de Hebreus completa dizendo que, pela fé, Enoque foi transladado. Judas também chama de o sétimo depois de Adão. E só isso, cara. Mas todo esse mistério, galera, criou um terreno fértil para aparecerem textos tentando completar a história. É aí que vem a outra pergunta, o que é o livro de Enoque? Cara, então vamos direto ao ponto. O que diabos é esse livro, né? Afinal, primeiro detalhe que você precisa entender que é muito importante. Não existe um livro de Enoque específico. Existe, galera, pelo menos 3 obras diferentes com este nome, escrito em épocas diferentes, por autores diferentes e em línguas diferentes. É tipo uma franquia, entende? É Enoque 2 e Enoque 3. O mais famoso é o primeiro livro de Enoque, também chamado de Enoque Etíope. E olha, esse livro é bem intenso. Ele fala de anjos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes, os Néfilins. E os gigantes começaram a devorar tudo, basicamente. Literalmente, o texto diz que eles comiam o trabalho dos homens até que não sobrava nada e então passaram a devorar os próprios humanos. Isso é muito pesado. E além disso, esses anjos caídos ensinaram feitiçaria, astrologia, fabricação de armas, maquiagem, aparece como conhecimento proibido no livro de Enoque. E aí a humanidade entrou num caos total. Você consegue entender, cara? O livro de Enoque traz visões apocalípticas, profecias sobre o fim dos tempos, descrições detalhadas do movimento do Sol, até, galera, uma espécie de tour, né, pelo Sol e pela Lua, guiados pelos níveis do céu e do inferno. São muitas coisas. É um material fascinante, sem dúvida, mas fascinante não significa ser verdadeiro. Só que aí tem uma grande questão. Judas cita Enoque. E é aqui, galera, onde a coisa fica bastante interessante. Porque tem uma passagem em Judas, versículo 14 e 15, que parece citar diretamente o livro de Enoque. E olha, não dá para negar, é semelhante e é impressionante. Judas escreve assim: quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: e eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos. E galera, o livro de Enoque diz praticamente a mesma coisa, tipo, quase a mesma palavra. Então, galera, é óbvio que surge a pergunta: se Judas, um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, cita esse livro, isso não valia como a escritura sagrada? Será que isso não significa que ele deveria estar na Bíblia? Calma, respira fundo e vamos com calma para responder essa pergunta. Primeiro, galera, os estudiosos hoje sabem que Judas não estava simplesmente copiando Enoque. Ele estava adaptando o material. O que isso significa? Se você comparar o texto grego de Judas com o texto grego de Enoque, você vai ver várias modificações importantes. Judas pega aquela profecia e dá uma interpretação cristológica, e ele aponta para a volta de Jesus. Segundo ponto, e esse é o crucial, Paulo cita poetas gregos
pagãos em Atos capítulo 17. Ele cita filósofos. Isso torna esses poetas parte da Bíblia, por exemplo? É claro que não. Paulo estava usando referências culturais que o público conhecia para comunicar verdades bíblicas, gente. Terceiro ponto, Judas pode estar citando também, cara, uma tradição oral legítima que foi preservada e posteriormente incluída no livro de Enoque. Ou seja, gente, não é que Enoque validou aquele trecho, é que aquele trecho em específico pode ter uma base verdadeira que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, confirmou. E aí vem a grande pergunta, por que não está na Bíblia? Então beleza, já que você entendeu tudo a respeito disso, por que ele não está na Bíblia, né? E olha, gente, de verdade, não tem nada de conspiração nisso. O primeiro problema, o livro de Enoque não foi escrito por Enoque, ponto. Isso é consenso entre praticamente todos os estudiosos sérios. E como a gente, por exemplo, sabe disso? Como que eu sei disso? Por várias razões, e eu vou explicar aqui para vocês. O livro de Enoque ele foi escrito em aramaico, uma língua que só passou a ser usada pelos judeus séculos depois do dilúvio. Se Enoque escreveu alguma coisa, teria sido em hebraico antigo e não. Então, assim, é tipo você encontrar um texto supostamente de Cabral escrito em português moderno com gírias da internet. Você conseguiu entender? Não fecha as contas. Análises linguísticas mostram influências gregas no texto também. Estamos falando de livros compostos entre. E galera, além disso, o livro é claramente uma coletânea. Você percebe mudanças bruscas no estilo, no foco teológico, até na língua entre as diferentes seções. Não é uma obra coesa. É como, galera, 5 autores diferentes, em épocas diferentes, tivessem escrito textos distintos e alguém juntou tudo num livro só. Segundo problema, contradições com a própria palavra de Deus. E olha, são bastante contradições, elas não são pequenas. O livro de Enoque apresenta ideias sobre anjos, sobre o mundo espiritual, sobre a salvação, que simplesmente não batem com o restante das escrituras. E tem mais, presta atenção. Nenhum concílio judaico, nenhum líder da igreja primitiva, nenhuma das listas de livros canônicos que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo inclui Enoque. A única exceção é a igreja ortodoxa de Etíope. E olha, com todo respeito, é óbvio, mas eles também incluem outros livros que ninguém mais considera canônicos. Mas cara, eu falei tudo isso pra você, você viu como conhecimento, é óbvio, mas o que isso serve pra gente, né? Primeira coisa, galera, não precisa ter medo do livro de Enoque, é sério, de verdade. Você pode ler, pode estudar, pode entender o contexto histórico, é um documento valioso para entender o judaísmo e o judaísmo do Segundo Templo, para entender como os judeus da época de Jesus pensavam. Mas, e esse mais aqui que eu quero falar para vocês, é muito importante. Não trate como escritura, não tire doutrina dali. Não baseie a sua fé em revelações que existem nesse livro. Segundo ponto, cuidado com o sensacionalismo. Cara, a internet hoje adora pegar textos antigos e transformar em clickbait. A igreja escondeu algo de você, revelações proibidas, o que eles não querem que você saiba. Cara, não caia nisso. A verdade é muito mais simples. O livro de Enoque não está na Bíblia. Ponto. Porque não é inspirado por Deus. Não foi escrito por quem diz ter escrito, contém erros teológicos, e a igreja, tanto judaica quanto cristã, nunca reconheceu como canônico. Você entende isso? Terceiro, confie na providência de Deus. Se você acredita em Deus, galera, Ele é soberano. Então você também acredita que Ele preservou exatamente o que precisávamos ter. A Bíblia também, a Bíblia que temos em mão, ela é suficiente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Não precisa de Enoque para completar as escrituras. Galera, então é isso. O livro de Enoque não é proibido, é apenas não canônico. Existe uma grande diferença aí. É um texto interessante, claro. É importante historicamente, com certeza. Deveria estar na tua Bíblia? É claro que não. E olha, isso não diminui nada no mistério e na grandeza no Enoque bíblico. Aquele homem andou com Deus de um jeito tão especial que nem precisou morrer. E essa história, por si só, já é incrivelmente, cara, suficiente. A gente não precisa de revelações externas, a gente tem a palavra de Deus completa e suficiente. Então é isso, gente. Deus abençoe e até a próxima.